com uma parceria com o IPC, está com a professora Ana Luísa aqui para a gente falar hoje sobre mais um dos fenômenos que a gente escolheu, foi EQM. Bem-vinda, Ana Luísa. Obrigada, obrigada. Bom, antes de nós falarmos sobre EQM, eu vou convidar todo mundo, está chegando, para o Congresso Internacional de Autopesquisologia, que tem o Mater Pensene Maxi Proex Grupal, que acontece aqui em Foz do Iguaçu, de 15 a 17 de novembro em Foz do Iguaçu. O evento vai ser no Hotel Bourbon e vai ter como pré-evento o curso 40 Manobras Energéticas no período de 11 a 14 de novembro. Participe. Informações, entre em contato com o IPC pelo telefone 21021448. Lembrando que o código de área é 045. Bom, então nessa parceria com o IPC vamos falar de EQM. EQM é um assunto que já está sendo conhecido de quase todo mundo, essa Sim. experiência de quase morte, Ana? É um tema muito debatido, hoje já está muito mais conhecido, né? É um tema quase de domínio público, todo mundo já ouviu falar, mesmo que não dê esse nome, né? Que não saiba nomear o fenômeno, a pessoa certamente já ouviu falar de alguma coisa relativa. Mas o que vem a ser, Ana Luísa, a EQM? A EQM, a experiência de quase morte, como o nome indica, é uma experiência limítrofe à morte, ao descarte do corpo humano. E ela acontece, a gente classifica, né, dentro da conscienciologia e da projeciologia, como uma experiência de projeção, de saída do corpo forçada, em que a pessoa é obrigada a deixar o próprio corpo em função de uma situação de injúria, de comprometimento físico, de doença mais crítica, e que impeça a pessoa de permanecer coincidida ou encaixada no corpo físico durante algum período. Geralmente é uma experiência breve, ela se dá num momento crítico, como eu disse, e uma série de ocorrências nesse tipo de fenômeno parapsíquico são muito comuns. E comparando os relatos de muitas pessoas de várias origens, várias idades, várias nacionalidades, de várias épocas da história humana, porque é um fenômeno bastante antigo, que já foi relatado até pelos filósofos, pelos estudiosos, né, anteriores, é uma experiência com características muito próprias, muito marcantes, e a principal tônica desse tipo de evento parapsíquico parece ser a necessidade da pessoa mudar, repensar a própria vida a partir de uma experiência em que ela se percebe fora do corpo, pensando, raciocinando, usando os mesmos atributos que tem aqui, e começa a identificar que ela é mais do que o corpo físico, né? Que ela existe independente desse corpo. Bom, projeção é uma das coisas, um dos fenômenos que a gente já tratou aqui, já falou sobre, né, o que é a projeção e quando a projeção é lúcida. Numa EQM ela fica no meio termo, é uma lucidez meio forçada para a pessoa que passa por essa experiência? É uma experiência de projeção, de saída do corpo forçada. Existem pessoas que se lembram, né, recordam exatamente com clareza absoluta tudo o que aconteceu. Existem relatos até bastante constrangedores, porque às vezes os médicos, os enfermeiros, numa situação, por exemplo, de UTI, hospitalar, que a pessoa está passando por uma cirurgia, fazem determinados comentários, né, sobre o estado de saúde do paciente ou sobre outras condições, e há relatos de experiências de quase morte que o paciente observa e escuta e entende, compreende exatamente aqueles relatos, e às vezes eram situações que não eram para ser ditas ao paciente. E a pessoa volta e retorna e conta aquilo. Diz, olha, não morri não, tô aqui e de volta. Nessa situação assim, hospitalar, tem uma experiência que foi muito inovadora, muito interessante, que foi desenvolvida por um cardiologista holandês. Ele publicou um artigo numa revista muito conceituada na área médica, uma revista científica chamada The Lancet. E o nome dele é Pim van Lommel. Então, esse cardiologista holandês, ele publicou, foi em 2001, né? E na década ainda de 90, ele resolveu dar crédito aos relatos dos pacientes que ele tinha. Vários pacientes relatavam essa saída do corpo. E ele começou a entrevistar e entrevistou 344 pacientes em 10 hospitais da Holanda, que é um país de uma tradição mais liberal para lidar com esses fenômenos parapsíquicos, com a questão da morte, tudo isso. Então ele aproveitou, né, esse ambiente mais propício do próprio país, a gente fala o holopensene, as características, né, daquele local, e fez essas entrevistas. E ele observou que dos 344 pacientes, 62 relataram com lucidez essa experiência extracorpórea durante um momento crítico que eles estavam no hospital.
E ele comparou esses relatos, e assim como diversos outros pesquisadores já observaram também, ele viu que existiam características comuns. Então é muito frequente nesse tipo de evento, a pessoa que está experimentando sentir que ela está passando por um túnel de luz, tem uma luz no final do túnel e ela está caminhando até aquela luz. Geralmente ela encontra algum ente querido, né, algum parente, algum amigo que já dessomou ou já faleceu, né, e aquela pessoa está ali para recebê-la naquele local. É muito frequente também ela encontrar algum limite que se ela ultrapassar, ela sabe que ela vai morrer, vai descartar o corpo humano. Se ela ficar do outro lado, do lado anterior, ela vai continuar viva. Então é muito frequente, tem gente que relata uma cerca, tem gente que relata um curso d'água, algum tipo de barreira, um ponto de referência que se ela atravessar, ela sabe que ela não vai poder voltar. E tem alguns pesquisadores, né, alguns parapsíquicos, que na hora que passam por essa experiência forçada, relatam que eles se lembram imediatamente de alguma responsabilidade, de alguma condição que eles têm que cuidar na vida humana. Geralmente são os filhos, ou algum projeto em andamento, ou pessoas que dependem de alguma forma da participação daquela pessoa, e ele não pode morrer naquele momento. Então a pessoa volta imediatamente para o corpo. Com esse tipo de experiência que é bem traumática, né, muitas vezes, porque ela é inesperada e ela vai trabalhar no ponto crítico, né, que é se a pessoa vai morrer ou não ali. Tem muitas pessoas que relatam, e isso foi uma das observações desse médico, Van Lommel, que as pessoas relatam uma mudança de vida. Então, o grande benefício dessa experiência de quase morte, ela é de fato útil quando a pessoa utiliza o tipo de reflexão que ela fez ao estar fora do corpo para qualificar a vida humana dela. Então, qualificar no sentido de ser mais assistencial, de prestar um serviço de maior ajuda à sociedade, às pessoas com quem convive. Então, isso tem sido estudado dessa forma. Esse experimento do Pim Van Lommel, a gente vai deixar até disponível para quem quiser ler, né, o relato da experiência que ele fez, o artigo científico que ele escreveu, para quem quiser estudar. Além disso, tem uma obra, inclusive, ela já esteve aqui, né, sim, falando sim. sobre a experiência, né? A gente tem uma autora que é pedagoga, que é a professora Lucy Lutfi, e ela escreveu essa obra que é Voltei para Contar, né? Exatamente a experiência de quase morte. Ela teve 2 EQMs e ela relata a vida dela, tudo que ela experimentou e também os resultados, as repercussões desse tipo de vivência na vida dela, né? Então, tem vários relatos. Tem um relato também muito interessante para quem quiser estudar, de um outro pesquisador chamado Melvin Morse, também médico, e que estudou esse tipo de experiência de quase morte com crianças. Então ele escreveu um livro chamado Mais Perto da Luz, Aprendendo com as Crianças. E ele vai relatando exatamente experiências também com o mesmo padrão, porém na fase infantil. Então é bem interessante porque os padrões são muito parecidos e geralmente a pessoa é levada a uma reavaliação, a uma necessidade de qualificar mais, dar um sentido maior à vida que a pessoa leva, né? Aqui. Ana Luísa, na televisão, no cinema também, tem obras, citações? Tem, a gente estava lembrando aqui, né, de uma forma mais popular, tem até uma novela de televisão que já abordou isso, né? Há alguns anos, parece que foi em 2005, tem uma novela chamada América, em que o Murilo Benício montava, né, touro, né, alguma coisa assim, e ele caiu desse touro, acho que era bandido. Touro bandido, verdade, né? novela América. Exatamente, aí ele caiu desse bicho, né, na hora que ele estava lá tentando montar, e teve uma experiência forçada, que a gente chama de EQM, uma projeção, a saída do corpo naquele momento. No cinema tem vários relatos também, tem um livro que gerou um filme, né, mais antigo, que o filme chama Salvo pela Luz, que é um dos mais conhecidos também, que é baseado em histórias verídicas, né? Uma história verídica sobre isso. Mais recentemente a gente tem um filme chamado Além da Vida, né? Que tem o Matt Damon e a moça chama Cecile de France. E é exatamente também uma experiência de um tsunami, e a moça também tem uma EQM durante esse tsunami, com a água toda, né? A invasão da água lá no continente, ela bate a cabeça em algum momento e ela também tem uma experiência forçada. E bem mais recente, esse ano, tem um filme chamado Gravidade. Não vou contar a história, mas ele já... que ele é recente, tá? Muito recente, acabou de ser lançado, né? Mas com a Sandra Bullock e o George Clooney, que também tem uma experiência de quase morte no espaço. Então é bem interessante, porque são bem parecidos os relatos, né?
E é muito interessante quando a pessoa que passa pela EQM encontra com uma consciência extrafísica, uma consciex, né? Alguém que já descartou, já morreu, já descartou o corpo humano, e conversa, tem uma interlocução com essa pessoa. E com isso ela aprende, reflete, reperspectiva a vida humana. Então é bem rico, esse tipo de relato é muito interessante. Muito bem, então hoje nós aprendemos um pouco mais sobre EQM, mais um dos fenômenos que a professora Ana Luísa está aqui com a gente, para a gente ir entendendo, explicando, compreendendo, né, e fazendo. Eu só queria fazer uma observação, porque às vezes para a pessoa que está vendo isso pela primeira vez, né, ela pode achar que só através dessa experiência do corpo injuriado, né, uma experiência crítica, a gente pode sair do corpo. Na verdade, na projeciologia, a gente estuda como dominar esse fenômeno que é natural, que é a projeção da consciência, como você citou, sem ter que passar por uma experiência crítica do corpo físico. Aperto desse, né? Um aperto desse. É possível a gente dominar as próprias energias e a gente experimentar a saída lúcida do corpo humano, treinar, inclusive, para a morte desse corpo humano, sabendo que a gente sobrevive a partir da nossa própria experiência, de uma forma crítica, com racionalidade, sem medo. Então, a projeção lúcida, na verdade, a convencional, aquela natural, que todo mundo passa, ela é muito mais saudável, está numa condição muito mais sadia, muito mais positiva do que a EQM, que, embora gere uma reciclagem, muitas vezes, é uma experiência crítica, é uma experiência limítrofe, né? Exatamente. E para quem, como você disse, está assistindo a gente aqui pela primeira vez, pode procurar, né, aqui no YouTube, né, no nosso canal de comunicação também, projeção, que foi um dos primeiros fenômenos que a gente tratou, que a gente conversou aqui nesse programa. Sim. Né? Próximo assunto é retrocognição. Sim, próximo assunto é retrocognição, que a gente vai abordar, que é um dos temas também que a gente estuda, né, na projeciologia, no IPC, nos cursos e tudo. Marcado, então. Antes de eu me despedir de você, Ana Luísa, eu gostaria de lembrar que neste mês, em Domingos Martins do Espírito Santo, acontece a primeira semana da Maxi Proexis, de 15 a 24 de novembro. Entre as atividades propostas a serem desenvolvidas estão o balanço existencial e a imersão energossomática, além de diversas atividades extras da Cognópolis Paz. Participe! Informações www.apexinternacional.org, Apex com X. Obrigado, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Muito bom. Todos vocês também, nosso muito obrigado. E até o nosso próximo Comunicons Deus.